Bom dia, alunos da primeira série. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula de filosofia com um tema extremamente curioso. Nós vamos estudar hoje, vamos investigar, e eu te convido a participar comigo. Nós vamos investigar o mito da caverna, ou também conhecido como a alegoria da caverna. Um texto, como nós vamos ver, escrito por Platão em um livro chamado A República, onde ele faz uma análise da realidade ou da transmissão dessa realidade. De fato, aquilo que temos como realidade, como real, de fato é, ou nós vivemos debaixo de sombras daquilo que acreditamos que é a nossa realidade. Então é muito interessante, o mito é muito interessante, e mais interessante ainda é um texto, um mito, uma alegoria com mais de 2000 anos se encontrar tão atual. Você vai observar, vai perceber isso. É um tema atualíssimo. E eu te convido a participar então comigo. E não se esqueçam, na dúvida, entre em contato, ok? Vamos para a nossa aula? A alegoria da caverna, buscando compreender o texto de Platão. O nosso objetivo, conhecer os principais eixos da filosofia de Platão, com a passagem dos pré-socráticos para o período sistemático da filosofia grega, pensando, tendo como base esse objetivo, ou essa temática, nós vamos pensar hoje a respeito da alegoria da caverna. Interessante essa alegoria, também chamado de mito da caverna. Lembrando, a nossa avaliação, ela é uma avaliação, deixa eu fechar aqui um instante o vídeo, é uma avaliação pensada na aula. Não é uma avaliação em si do aluno, é claro que compõe, mas olhando para a aula. Ou seja, tentando responder o seguinte questionamento: com essa aula, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo? Ou seja, o nosso objetivo hoje, dentro da teoria do conhecimento, é estudarmos a respeito da alegoria da caverna, ou mito da caverna, que foi escrito por Platão. A alegoria escrita, ou mito escrito por Platão, no livro, nós vamos ver a seguir, A República. Então, essa avaliação ela se dá na observação da participação do aluno. Aí, os alunos que estão em casa, estão online, estão no ensino remoto, eles vão assinar a presença nos comentários, também no grupo da sala. Essa é uma participação. Também, nós vamos observar, e eu observo muito isso, os questionamentos orais, realizados a partir do professor, como também da participação dos colegas. Tudo isso voltado para o tema, teoria do conhecimento, especificamente a alegoria da caverna. Voltando aqui, vamos lá. Então, o mito da caverna, também conhecido como a alegoria da caverna. O mito da caverna, também conhecido como a alegoria da caverna, é uma passagem do livro A República, do filósofo grego Platão. Lembrando que Platão foi um discípulo de Sócrates e, enquanto Sócrates não deixou nenhum escrito, Platão escreve, ele escreve em forma de diálogos, tendo Sócrates como um dos principais personagens em seus escritos. E quando ele escreve a República, dentro ali de todo aquele texto, nós encontramos um texto específico chamado Mito da Caverna ou Alegoria da Caverna. Uma forma de refletirmos sobre aquilo que nos é colocado como verdade e em que ponto nós estamos. Nós reproduzimos essa verdade
porque recebemos e não questionamos, simplesmente reproduzimos, ou nós conseguimos questionar e perceber que nem tudo que chega até nós como uma verdade única e absoluta de fato é. Será que nós temos este posicionamento, conseguimos ter, ou somos guiados simples e puramente por algo já anteriormente pensado? Esse é o questionamento de Platão. Nós conseguimos ter uma real perspectiva, nós conseguimos olhar para a realidade tendo uma real perspectiva, ou olhamos para aquilo que chamamos de realidade, mas essa realidade ela nos é simplesmente imposta e o que fazemos com ela é reproduzir. Será que nós olhamos de fato para aquilo que consideramos real, ou o real não passa de um imaginário e que nos é colocado e assim sobre ele reproduzimos? Algumas frases que marcam o pensador e que são interessantes para a nossa reflexão. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Aqui, quando ele coloca a participação na política, não necessariamente uma política profissional, não necessariamente uma política de quem se candidata, quem busca ser um representante, mas a participação na polis, ou seja, polis de cidade, a participação ativa como um cidadão na construção da sua própria identidade e da sua identidade como um cidadão, ou seja, de sua sociedade. E nós, como seres pensantes, e nós pertencentes a uma sociedade, devemos sim estarmos envolvidos com essa sociedade. Não basta esperarmos que as coisas aconteçam, nós somos sujeitos e devemos sermos sujeitos ativos na construção dessa sociedade. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. E eu costumo dizer que a lei realmente é feita para quem busca transgredi-la. É o sujeito que age socialmente respeitando os seus limites e o limite do outro, para esse não há necessidade especificamente de uma lei. Então as leis estão aí muito mais para vigiar e até mesmo punir aqueles que não se veem socialmente dentro de espaços que são realmente limitados e devem ser. O meu limite vai até onde alcança o seu. Então, para esse sim, a lei deve existir e entrar em ação. Vamos lá. Platão, o grande filósofo, em grego antigo, nascido 428, 427 em Atenas, falecido 348, 347 a.C. em Atenas. Foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Juntamente com seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Acredita-se que seu nome verdadeiro tenha sido Aristóteles. Pois bem, uma breve e pequena história, um resumo biográfico de Platão. A alegoria da caverna, ou o mito da caverna, é considerada, ou considerado como um mito, um dos mais importantes ou uma das mais importantes alegorias da história da filosofia. Através dessa metáfora, é possível conhecer um importante ou uma importante teoria platônica. E realmente, a forma como ele coloca é absolutamente atual. Veja, um pensamento, uma parte da sua teoria, com mais de 2000 anos, ainda hoje se encontra em atualidade. É impressionante essa teoria. Nós podemos
imaginar, quando estivermos observando aqui no decorrer dos comentários, o que ele apresenta dentro da alegoria da caverna, nós podemos imaginar filmes, televisão, peças de teatro, as relações de convivência no dia a dia, quanta semelhança. E isso deve nos fazer refletir realmente sobre a sua importância e como ela cabe para os dias de hoje. E se nós não estamos, na verdade, vivendo esse tipo de realidade, enquanto achamos que não, que estamos vivendo numa realidade pura, direta, verdadeira, e que no fundo pode não ser realmente isso. Como através do conhecimento é possível captar a existência do mundo sensível, ou seja, o mundo do toque, o mundo da presença, do objeto, e do mundo inteligível, ou do mundo das ideias. E aqui uma pergunta: como isso é possível? E é possível, através do conhecimento, captar a existência desse mundo sensível e do mundo inteligível? Para Platão, a resposta é sim. Então vamos lá. Existe um mundo sensível através dos sentidos e do empirismo. O empirismo, lembrando, que é a nossa condição ou capacidade de experimentarmos. Então, quando um cientista ou qualquer uma pessoa leva um objeto para uma análise, esse é o empirismo, é a experimentação. Então, isso comprova a existência de um mundo sensível. Aquilo que os meus olhos alcançam, aquilo que as minhas mãos tocam, aquilo que me chega, que também a partir desse objeto sou tocado. Essa é uma experiência empírica, uma experiência que parte do toque, do sensível, da sensibilidade palpável. Obviamente, fácil de se entender, o mundo sensível, o mundo que entramos em contato através daquilo que podemos, por exemplo, com o nosso tato sentir. Existe o mundo inteligível? E aí Platão vai nos levar para a razão, no mundo das ideias, o mundo que ele chama também de relativo, idealismo, o mundo que parte do pressuposto daquilo que está dentro de nós. Como nós enxergamos, percebemos, analisamos, pensamos, como se dá esse mundo através da razão ou da racionalidade. À frente, o mito fala sobre prisioneiros, e agora entramos propriamente dito na história. O mito, a alegoria da caverna, ela fala sobre prisioneiros. Desde o nascimento, eles se encontram nesse espaço de aprisionamento. Vivem presos em correntes numa caverna e passam todo o tempo olhando para a parede do fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Ou seja, nós temos uma luz que está fora, que jogando luz sobre esse objeto vai projetar sombras. Vamos pensar um pouquinho, nós podemos imaginar essa luz como que a luz do pensamento, a luz do raciocínio, mas veja, essa luz está gerando uma sombra. Dá uma ideia de que alguém está de posse dessa luz, gerando algo que o outro pense ser seu e que na verdade não é. Vamos lá. Nessa parede são projetadas sombras de estátuas representando pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nomes às imagens, sombras, analisando e julgando as situações. E aí eu já te pergunto, essas situações são verdadeiras? É isso que Platão quer com o seu mito da caverna. Nos levar a pensar e a tentar perceber o mundo como ele realmente é, ou como dizem para nós que esse mundo é, ou aquilo que vivemos de fato é. Então os prisioneiros estão ali, olhando para uma parede, e nesta parede, sombras, sombras. Ou seja, existe algo real. A sombra é o reflexo, aquilo,
o resultado daquilo que existe na realidade. Mas a sombra em si não é uma realidade, é o que ele quer dizer em sua metáfora, em seu mito, em sua alegoria. Muito interessante. Então veja, aqui só um prospecto para entendermos. Fora nós temos a luz, essa luz ela é captada e é mandada sobre o objeto e esse vai refletir em forma de sombras e aqueles que estão cativos lá dentro da caverna conseguem observar e analisar as sombras. Ou seja, eles não conseguem analisar a realidade. E aí nós podemos pensar, quantos de nós podemos estar, na verdade, presos a uma ilusão? Porque nos disseram, porque nos apontaram, ou porque é apontado. E isso serve para o mundo, na sociedade de forma geral, na política, nas questões das relações entre amizades. Enfim, nós podemos aplicar o mito da caverna em todos os aspectos da nossa vida. Os seres humanos têm uma visão distorcida, então, da realidade. No mito, os prisioneiros somos nós que enxergamos e acreditamos apenas em imagens criadas pela cultura, conceitos e informações que recebemos durante a vida. Por isso eu disse no início que nós podemos imaginar TV, rádio, hoje muito mais para as novas gerações, a internet, tudo que nos é apresentado. Será que aquilo que chega até os nossos olhos, aquilo que recebemos, e por vezes nós recebemos como que uma verdade realmente é? Essa é a realidade ou essa é uma realidade distorcida? Vamos pensar em termos de Brasil, um país tão grande, multicultural, um país de uma diversidade enorme, e com uma realidade extremamente desigual. Será que o que nos apresentam as propagandas na televisão, na própria internet, correspondem essas propagandas com a realidade de fato? Será que aquilo que vendem para nós como realidade de felicidade, de bem-estar, de alegria, de prazer, de sucesso, corresponde realmente a uma realidade? É isso que Platão nos leva a pensar através do mito. Nem tudo que nós olhamos, nem tudo que nós percebemos, nem tudo que chega até nós é realmente realidade. Ou seja, por trás disso que é chamado realidade, há uma distorção para que de fato acreditemos que aquilo é uma realidade, que é possível de ser alcançado e que deve, acima de tudo, ser alcançado, e pode ser nada mais nada menos do que um produto de venda, que nos leva a um desejo, a uma ambição, e que de fato não corresponde a uma realidade. Por exemplo, quando nos é apresentado o Brasil como um grande produtor, é uma realidade. Quando nos é apresentado que o Brasil está batendo recorde nas safras, isso é uma realidade. Mas parece que o fato do Brasil ser um grande produtor, o fato do Brasil estar batendo recordes nas lavouras, dá uma ideia de que o Brasil está muito bem e que não há fome, quando não é essa a realidade. Ou seja, por mais que o Brasil esteja batendo recordes no que diz respeito à sua produção na lavoura, sua produção agrícola, vendendo e exportando, a realidade da maioria dos brasileiros está para uma realidade miserável. E essa realidade é ocultada a partir de uma propaganda positiva em cima daquilo que mataria a fome das pessoas. Ou seja, uma realidade distorcida. Tem uma parte verdadeira, mas ocultando uma grande parte de desigualdade, de miséria, de fome, de pobreza e, infelizmente, de mortes também. A caverna simboliza o mundo, pois nos apresentam imagens, e ela nos apresenta imagens que não representam a realidade.
Só é possível conhecer a realidade quando nos libertamos dessas influências culturais, sociais, ou seja, quando saímos da caverna. Então, esta é a primeira parte a respeito do mito ou a alegoria da caverna em nossa aula. Na próxima aula, nós continuaremos e chegaremos ao desfecho dessa alegoria, ok? Então, vamos lá, vamos relembrar. Um texto produzido por Platão há mais de 2000 anos. O livro se chama A República e o texto Alegoria da Caverna, onde a realidade é apresentada de uma forma distorcida. Ou seja, são prisioneiros de uma realidade que, na verdade, não corresponde a uma vida real, somente com base em sombras. Atualíssimo esse texto. O mito da caverna, a alegoria da caverna, é extremamente real. Ok? Então vamos pensar sobre isso e na próxima aula nós vamos dar continuidade e vamos finalizar a alegoria da caverna, tá bom? Lembrando, eu sempre deixo aqui bem claro com vocês que estou à disposição, o meu desejo é produzir o melhor para vocês, tá? Se em algum momento, em algum comentário, houve aí alguma falha, me perdoe. A ideia é tentar transmitir de forma clara, objetiva e da melhor maneira possível, pois o meu papel aqui é alcançar aquilo que você precisa, te alcançar no seu conhecimento enquanto aluno, tá bom? E é para sermos parceiros, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato. Não deixe de assistir a aula, de colocar a sua presença abaixo do vídeo. Não deixe de colocar a sua presença também no grupo da sala. E na dúvida, entre em contato. Não perca a oportunidade. Fale, procure. Na dúvida, vamos conversar. Estamos aqui para isso mesmo, tá bom? Ficamos aqui. Até a próxima aula. E eu espero vocês e agradeço pela atenção. Valeu!